É a língua, e somente ela, que dá ao homem a unidade do real, assim como o impede de ser indefinidamente enganado por histórias que costuma contar não só para si mesmo, como, tendo ouvido falar, adquire certos discursos como motor da sua vida, como percepção de eixo. Mas a linguagem, essa raridade, essa preciosidade da qual nenhuma joia chega a tal nível de estima quanto a sua importância, que Olavo Bilac, esse grande poeta, escreveu um soneto em homenagem à língua portuguesa, chamando-a de última flor do Lácio, inculta e bela. Por que última flor do Lácio? Como o português, ela é a última língua derivada do latim vulgar, o latim vulgar sendo a linguagem utilizada por soldados e camponeses, diferente do latim clássico utilizado por nobres e homens de alta cultura, restritos a meios mais exemplares. A linguagem fornece ao homem os avisos estéticos de quando deve ou como deve não se prevenir, mas de ser tomado a si mesmo em uma visão enganosa das histórias que acostumou a contar para si mesmo ou que, escutando-as, assimilou como uma parte central na sua vida. A língua, mais do que a pronúncia, o modo característico que usamos dessa grande fomentadora das personalidades, a língua que traduz, pelo modo que falamos, se quem está falando é real ou falso. E nos dias de hoje não é muito difícil saber e medir alguém pelo nível da sua linguagem. Não digo aqui linguagem rebuscada, mas a intencionalidade das palavras pelo domínio da variação e o sentido que abrange, que expande, que vai muito além dos significados dicionarizados. Mas como a nossa educação fundamental na língua é uma vergonha e poucos há que orgulhosos de poder usufruir das vantagens de um idioma personalizado, precisamos, primeiramente, para que o homem desenvolva a linguagem, que ele a ame primeiro. E como a amará, se não sentiu em si os efeitos do domínio desse mesmo idioma? Possuímos uma linguagem poderosa, a língua portuguesa, da qual conseguimos uma amplitude não encontrada em diversos outros idiomas. Mas o português, ele só consegue ser aperfeiçoado quando as produções literárias do país estão à altura do que a língua pode fazer. Se não temos mais exemplares da própria continuidade do idioma, que quanto mais se expressa, deseja continuar expandindo, quando há uma interrupção, seja por qualquer intenção ou por uma espécie de indigência que as pessoas tomam para si mesmas das coisas que mal sabem, a preguiça em não fazer as coisas, não porque as não conhece, mas porque nunca assimilou como real as suas possibilidades. Não foram observadas
praticamente no seu dia os benefícios. E como eu já falei, como a linguagem, ela ajuda a alma a se ampliar e a revestir-se de algo muito maior do que poderia se apenas se satisfizesse com o que até então saberia expressar. Como é que conseguimos não só ampliar a linguagem, mas amá-la? E não só amá-la, mas devotar a linguagem, não digo linguística, como os estudantes da língua, isso não tem nada a ver. Um linguista pode ser um homem extremamente formado nessa área e continuar sendo analfabeto, porque uma coisa é saber da própria casca da língua, outra coisa é acompanhar o próprio fluxo sanguíneo da palavra. Aquele que domina a língua, como um linguista, é semelhante àquele homem que, procurando salvar o mundo, começa a adotar atividades recicláveis e faz de garrafas esculturas à semelhança de animais vivos. Ora, aquilo ali é só plástico. Nunca chegará à composição de um ente real. Então, a quem podemos ir? Em quem podemos nos espelhar para desenvolver esse amor no idioma e sentir a nós mesmos por algo que já foi dito, sendo que ainda não possuímos essa sensação, essa abertura? Se de todos os problemas que você passa e possui apenas uma característica reduzida do que você compreende sobre ele, a segurança, a firme certeza e o clarão onde você terá uma nutrição verdadeira é na poesia. E você pode estar aqui dizendo, mas eu não gosto de poesia, não gosto dos poetas, não tem a ver comigo, mas é aqui que está o problema. Se você não domina o idioma através dos grandes poetas, qualquer coisa que você tente fazer no idioma, você pode ler 1 milhão de romancistas. Você pode ler muito em português, não importa. São os poetas que, assim como os romanos fizeram, estendendo suas fronteiras e conquistando mundos, são os poetas que estendem o limite do dizível. Só os poetas conseguem fazê-lo. São estes mágicos, estes semideuses, esses homens que conseguem dizer o indizível como se fosse uma conversação rotineira. Como se fora descrever algo simples que sempre estivesse ali. Os poetas espremem a linguagem não para fazê-las sangrar, mas para exaurir o seu olor, que tem um perfume ao nível dos anjos. Os poetas trazem a eternidade para a palavra, e a palavra tenta esticar as suas fronteiras para dizer aquela impressão afogueada que o poeta diz em um só verso. São os poetas que conseguem, em sua amplitude, dizer as coisas como se já tivessem sido ditas e introduzir novos costumes através das expressões. Essa expressão descoberta deveria ser repetida para que os homens assimilem a possibilidade, a incorporem, reproduzam e aí possam conquistar pela palavra a compreensão de algo que até então ainda não conheciam. Se os romancistas contam-nos histórias e ampliam o imaginário, dizendo os sofrimentos, dizendo as experiências, dizendo aquela característica que é muito própria do nosso pensamento, mas de tão sutil e comum passa desapercebida pelos sentidos. É como uma lâmina que nos espreita e só depois percebemos o corte. Os romancistas que se detêm a contar-nos uma história e a criar dentro de nós uma experiência onde possamos recobrar
a compreensão, depois de ter incompreendido tantas coisas, sentir-se desolado e só. A literatura nos aproxima do mundo, assim como o poeta nos aproxima verdadeiramente do idioma. Esses dois, os poetas e os poetas muitas vezes romancistas e os romancistas só algumas vezes poetas, é que estabelecem, entronizam os parâmetros do que pode ser dito. E quando o povo, tendo uma produção literária, não a consome, não a respira, não a vive, condena a geração seguinte a um conhecimento que está lá, mas, como empoeirado na estante, esquecido. Porque se uma geração nem sequer deu a importância, como a outra geração dará? Senão pela necessidade. A necessidade faz o pensamento esforçar-se para encontrar a solução das coisas. Mas o problema é que, assim como a própria imaginação evolui e avança o passo como uma espécie de ansiedade teatral, as buscas são para aquelas resoluções que possam tocar na aparência do problema e embaçá-los por um momento. Mas a ferida lá está, aumentando sua ruptura. Então os poetas e os escritores, os romancistas, dão a liga, a carne ao pensamento. Se um homem não tem uma cultura vasta, um domínio poético verdadeiro e um domínio literário, tudo o que ele diz são impressões falsas e fugidias. A sua linguagem não está ao alcance do que ele efetivamente viu, sentiu. Porque daqui para que ele faça da experiência real, da sensação e da própria experiência imaginativa uma conclusão sólida o suficiente para representar como uma estátua que todos os outros possam ver ao redor e dizer realmente isto pode ser dito ou isto é real, se as conversações elas se dão apenas de incompreensões para incompreensões, porque a própria origem é fragmentária, os brasileiros nunca entendem nada. O que eles entendem, através da manifestação da fala, é a própria manifestação da sua incompreensão. Então, tentamos nos apaziguar, nos confraternizar entre incompreensões sólidas. Não há impressões verdadeiras para uma conversa que não há domínio literário. Só há conceitos que, fisgados de um ou outro lugar, montados em partes como uma aberração, produz uma proliferação de dúvidas, de ilusões esteticamente reluzentes. Porque como o homem é guiado pela estética, o que acontece é que quando uma linguagem entra em circulação, vindo de camadas mais vulgares e atinge as camadas superiores, vamos colocar as pessoas que estão no topo, na elite, elas ditarão como a próxima linguagem deve ser produzida. E nisso vai criando um apoio estético. E o brasileiro, mais do que todos, ele é especialista na destruição estética verdadeira para a reconstrução da anomalia estética, colocando o prazer no fundo e dando à impressão dos sentidos, da imaginação, algum prazer naquele algo fútil que é dito, com uma espécie de risada onde as pessoas se entendem. Então você pode observar que a linguagem atual, as conversações entre jovens, entre homens e mulheres, se trata de um recorte, vou botar aqui, doentio, daquelas coisas que tentamos alcançar e não conseguimos. É uma conversa de retalhos. A conversa do brasileiro é uma conversa de retalhos. São palavras soltas que nada possuem de unidade
de onde está partindo. O próprio centro de onde as palavras são produzidas, o próprio odre que conserva e tenta fermentar, porque esses odres que estão depositados dentro de nós, onde a linguagem se acomoda, elas vão fermentar as compreensões do mundo pela linguagem que é depositada. E se a linguagem ela é palpável, mas não pela verdade e a unidade do real, mas sim palpável pela brutalidade, pela bruteza, rudeza que se apresenta, os homens vão remodelar-se para continuar reproduzindo-as. Esse é o problema, é que o ciclo não tem interrupção. Uma linguagem entra, a repetição, a disseminação e está estabelecida. E como você nunca vai conseguir entender a língua através de significados de palavras, mas sim da unidade delas, lidando com o imprevisível que é confessado através da literatura, aquele indizível onde costumeiramente os homens não possuem o esforço imaginativo para traduzir para si mesmos qualquer coisa que lhes apresente, porque não tem ferramenta para trabalhar. Como você vai quebrar uma parede sem martelo? Como você vai furar uma parede sem furadeira? Você não possui as ferramentas para dar direção à sua própria palavra, porque até a própria aquisição desta mesma palavra vem da mentira e da incompreensão de outras pessoas que dizem para você aquilo que elas muito mal compreenderam. Se você observar em qualquer lugar que você for e escutar as pessoas conversando, eu que sempre gosto de estar em um ambiente prestando atenção na conversa das pessoas, você vai observar que o entendimento de uma pessoa para outra não se trata do que está sendo dito, mas de certas palavras-chave que representam significações estáticas no pensamento daquela outra pessoa. Por quê? Porque essa linguagem foi trabalhada pela cultura, ou melhor, a incultura. Então, qualquer assunto que fuja dessas características batidas e formuladas gera estranheza. Se na sua fala há uma personalização, as pessoas logo olharão com grande estranheza. Irão até perguntar se você é mesmo do lugar onde você é. Se você é do Brasil até. Porque a sua palavra adquire uma musicalidade que lhe é própria. Só você fala desse jeito. Mas para chegar nesse nível, onde a sua personalidade é reconhecida pela sua palavra, os homens precisam retomar aquilo que lhes é mais íntimo do que sua nudez. A linguagem. Antes você esteja nu do que esteja nu nas palavras. É mais vergonhoso ficar nu nas palavras. Portanto, a aquisição da própria sensibilidade à linguagem, criando o amor pela identificação com as coisas que até então para você eram incompreendidas, incompreensíveis, eram obscuras. São os poetas que vão representar as grandes catástrofes, as aspirações, as inspirações, os temores, as alegrias e os desejos que são criados num lampejo, num momento, por uma experiência única. E os romancistas que vão dar a estrutura da língua. Então, um alcança velozmente a beleza da língua, a beleza da palavra, o outro se delonga nela contando-a. Um é extensão e a outra é altitude. Então, a leitura de romances e de poemas, e decorar esses poemas, decorar sonetos, é a maior iniciativa em prol da sua saúde, da saúde da sua alma, mais do que qualquer outra prevenção que você possa tomar num ambiente tão contaminado quanto esse país. E você só percebe a realidade deprimente do entorno quando você se refugiou, não de covarde,
mas para tornar o ambiente social com mais porte, com uma resistência maior, a burrice brasileira, que é borrifada nos ares, a máscara, a proteção que usamos é ter desenvolvido a nossa língua no mais alto nível que pudermos. E somente assim os homens poderão e passarão verdadeiramente a conversar uns com os outros. Porque somente, como o professor Olavo dizia, só a alta cultura socializa verdadeiramente. Se dois homens conversam e não possuem cultura, a sua conversa é, na verdade, uma gritaria. São como animais rosnando no meio da selva. Portanto, vele pelo seu idioma. Vele por essa máquina bélica de destruir mentiras e de criar para você um mundo só seu. Ainda que o seu mundo seja pequeno e de baixa resistência. É a língua que dará a saúde e as compreensões verdadeiras e honestas daquelas coisas que são sempre apresentadas e representadas sob a máscara alegre do fetiche, que as pessoas se acumulam em grandes plateias para cultuar as mesmas mediocridades. Com a língua desenvolvida, você não se permitirá enganar-se, e ainda que seja, a verdade cobra seu preço e revela o que estava por trás da cortina, mostrando-lhe quantas mentiras são feitas às palavras vazias. Por hoje é só, senhores.